Começar esse vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês vão acompanhar aí um barulho aí de fundo, acho que meus vizinhos estão cortando a grama, mas esse barulho vem bem a calhar, porque tem uns dias que eu estou bem incomodada com os ruídos aí do YouTube, de discussões entre cristãos. Eu não vou citar nomes, mas com certeza vocês podem buscar e acompanhar aí no YouTube, e provavelmente sabem das pessoas que eu estou falando. E eu fiquei, desde que eu tenho visto e acompanhado essas discussões, né, entre protestantes e católicos, isso me incomoda bastante. E uma palavra que me vem à cabeça: humildade, sabe? Porque a gente tem uma mania de achar que nós fazemos tudo, né, que tudo depende de nós. E não entregamos ao Espírito de Deus a verdadeira modificação dos corações. Então, com isso, nós forçamos a barra do outro para que o outro ouça ou compreenda ou debata os nossos próprios propósitos. Então, isso não tem o menor sentido. Eu queria começar e além de não ter sentido, é um contra-testemunho. E isso é o que mais me incomoda, ver um ateu, uma pessoa que tem a fé mais assim, vamos dizer, no início, ver esse tipo de coisa, né? Tipo, os cristãos são assim, eles agem assim. Então, assim, eu acho que a humildade está muito ligada à caridade. Então, me veio à cabeça essa leitura de São Paulo, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, né? E se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. Tá em Coríntios, né? 1 de Coríntios 13, bem conhecida aí pelos casamentos, né? Também trocado o nome aí por amor, né? Mas na verdade esse amor é um amor caridade. Mas assim, eu fico imaginando que você pode ter toda a ciência, todo o conhecimento, você pode ser um teólogo, um letrado, um filósofo, o que for, né? Você pode ter uma biblioteca imensa atrás de você, fazendo vídeos e tudo, mas se você não tiver caridade, quem que você é? Né? Então, à luz do que Deus quer nos ensinar, a caridade, ela é o nosso guia, né? Ela é a nossa guia. Sem a caridade, nós não somos absolutamente nada. Não adianta eu vir aqui fazer um vídeo e ficar atacando meu irmão, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: igreja, a palavra igreja, eu sou da igreja isso, sou da igreja o quê? Sabe o que quer dizer igreja? Igreja vem da palavra eclésia, tá aqui, ó, no Catecismo da Igreja Católica, no 751, a palavra igreja, eclésia, do grego ekalen, chama fora, significa convocação. Então, convocação é união e é o que Cristo quer, está no 776. Como sacramento, a igreja é instrumento de Cristo. Nas mãos dele, ela é o instrumento da redenção de todos os homens. O sacramento universal da salvação pelo qual Cristo manifesta e atualiza o amor de Deus pelos homens. Ela é o projeto visível do amor de Deus pela humanidade, que quer que o gênero humano inteiro constitua o único povo de Deus, se congregue no único corpo de Cristo, seja construído pelo único templo do Espírito Santo. Então, esse único, congregue, una. O que Deus quer de nós, cristãos, é a união e não a desunião. O que o diabo planta é a discórdia. Então, toda vez que você entrar numa situação de conflito com alguém que não seja da sua religião, que não tenha fé, pode ter certeza, meu irmão, que isso não vem de Deus. Por mais que você professe, tenha conhecimento sobre a sua fé, se você não tiver caridade, amor para falar, humildade, porque não vem de você a conversão do outro. A conversão do outro é movida pelo Espírito. Você sim é um instrumento, tem a obrigação de evangelizar, eu compreendo tudo isso. Mas não está, vamos dizer, na linha do que
do que, principalmente nós católicos, eu estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica na minha frente, ensina. E quando eu comecei a fazer esse vídeo, é óbvio que é buscar no Catecismo da Igreja Católica, que nos orienta a falar, né, seja para nós, ou seja para o irmão, nos orienta como nos conduzir. Então, se você diz que é católico e está brigando com um protestante, ou está sendo desrespeitoso, ou está sendo áspero, né, não tem caridade para falar, não tem amor para falar, né, nem para elogiar o outro. Poxa, meu irmão, que bom que você está buscando a Deus, né, que seus conhecimentos te levem à verdade. Esse tem que ser o nosso desejo. Eu abri a página assim para procurar sobre o Espírito Santo, sobre a humildade, porque nas várias revistas de Dom Estevão Bittencourt eu procurava humildade, humildade, humildade. Por isso eu demorei a fazer esse vídeo. E eu não achava. E aí daqui pra frente, um pouco mais pra frente, vocês vão ver o que eu achei de Dom Estevão. Mas eu queria terminar a parte do Catecismo da Igreja Católica, porque eu abri nessa página quando eu estava procurando, e ela diz assim, na 1039, eu dei de cara com ela, o juízo final. Aí eu falei assim, meu Deus, juízo final? Mas deixa eu dar uma lida aqui, né? É diante de Cristo, que é a verdade, que será definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. O juízo final há de revelar até as últimas consequências o que um tiver feito de bem ou deixado de fazer durante sua vida terrestre. É ou não é para meditar sobre esse tipo de, né? Eu tenho razão, não sou eu que tenho. Não, é a igreja tal, é a igreja tal. Gente, a gente tem que buscar a união. A compreensão de que as pessoas não têm o mesmo time, não têm a mesma, vamos dizer, o mesmo chamado, né? Que Deus é quem congrega, que igreja é convocação, é união dos cristãos, não importa, até os não cristãos são chamados à igreja. Então assim, meu Deus, bom, eu me deparei com essa revista de Dom Estevão que diz assim, Ladeira Abaixo, a decadência do cristianismo. Um dos artigos dele, que está na revista de número 489 do ano de 2003, março. E essa revista aborda dois temas que eu quero partilhar com vocês isso aqui, olha. A revista Eclésia, olha aí, Eclésia, Igreja Convocação, de novembro, publicou uma análise, novembro deve ser novembro de 2002, né, pelo que Dom Estevão está dizendo aqui. Publicou uma análise sumária da evolução do protestantismo, põe em evidência as consequências deletérias do subjetivismo que impera nas esferas do protestantismo. Vem se multiplicando pequenas comunidades ciosas da sua identidade doutrinária e dispostas a condenar quem não compartilha suas ideias. O autor da análise termina dizendo, quero voltar a ser cristão. Na mesma revista segue-se outro artigo intitulado A Decadência do Cristianismo. Alude ao esvaziamento e fechamento das igrejas da Europa, né? Então, essa revista Eclésia é uma revista batista, né? Deixa eu ver aqui, é uma revista protestante, né? E em novembro de 2002 ela traz esse artigo do pastor de Água Branca, René Kavitz, sobre a evolução do protestantismo com o título Ladeira Abaixo. Aqui é Dom Estevão falando, trata-se de um exame de consciência objetivo e sincero, que vale a pena condensar nas páginas seguintes. Então eu faço questão de partilhar isso com vocês, é importante. O autor começa, estamos indo ladeira abaixo, né, o pastor Batista. Do protestantismo para o evangelicalismo, do evangelicalismo para o denominacionalismo, do denominacionalismo para o comunidadismo. Desculpe, mais uma vez ladeira abaixo, até o português sofre. E do comunidadismo para o institucionalismo. Então ele até brinca com essas terminologias novas que vão surgindo. A seguir vem explicitadas as etapas do percurso. O protestantismo foi um movimento de reação à cristandade e às suas cruzadas, seus cofres e sua inquisição, e foi um protesto teológico conceitual que aos poucos foi desembocado em propostas e experiências comunitárias. E foi aí que nasceu o denominacionalismo. E o carrinho vai descendo a ladeira. Agora já não falamos de fé cristã, mas sim de presbiterianismo, metodismo, batistismos e outros ismos. Mas cada denominação com sua declaração doutrinária, opção de governo, estrutura eclesial, código de ética, centro de poder e volúpio expansionista. A luta subliminar é para ver quem tem nas mãos a melhor versão do cristianismo. Chegamos à livre iniciativa e regulamentação de mercado versão gospel. As denominações começaram a se fragmentar, vítimas da multiplicação de empreendedores religiosos. Fenômeno interessante.
Assim como o sonho do brasileiro de classe média é deixar de ser empregado e se tornar patrão, o sonho da ovelha de classe média é deixar de ser ovelha e virar pastor, bispo, apóstolo ou rei, quem sabe. Do denominacionalismo chegamos ao comunidadismo, o fenômeno caracterizado por uma infinidade de igrejas independentes. Os empreendedores da religião, adeptos radicais da livre iniciativa, rompem com as multinacionais e megacorporações da fé e iniciam uma microempresa religiosa, sua própria comunidade. São líderes espirituais autonomeados que reúnem pessoas ao redor de si mesmos, de sua opinião doutrinária, sua visão, seu carisma e sua personalidade, a partir de então surge a necessidade de defender as razões por que romperam com suas igrejas de origem. Ficam obcecados em ressaltar os pontos de discordância aos poucos, o que era antítese vira tese, o que era aspecto secundário ao evangelho vira ponto essencial da doutrina nova e emergente da comunidade, da nova e emergente comunidade. Então a revolta da pessoa vira o ponto onde ela funda aquela igreja. A necessidade de afirmação de fazer vingar a nova visão vai gerando uma vaidade disfarçada de piedade, onde o nome da comunidade passa a ser mais valorizado do que sua mensagem. Os apelos financeiros se tornam necessários para projetos como programas de rádio, que existem não mais para que o evangelho seja anunciado, mas para que o Brasil tenha a oportunidade de ouvir a visão que Deus nos deu. E se você pensa que este institucionalismo é o pé da ladeira, ainda não ouviu falar dos filhos dele. Esses filhos são conforme o articulista. Aí Dom Estevão está falando, do que diz esse artigo. A absolutização de uma versão doutrinária em detrimento da própria verdade que se pretende interpretar. O moralismo ou a prevalência da moral em detrimento da santidade de vida. O ritualismo, o tradicionalismo ou a absolutização de uma experiência histórica. O sectarismo, se você não se torna um de nós, vai para o inferno. O proselitismo ou o marketing religioso. Após explanar esses aspectos do protestantismo, conclui o autor, meu amigo outro dia desabafou, não quero mais ser evangélico, pedindo licença, digo que agora é minha vez, quero voltar a ser cristão. Então, é muito curioso que um pastor fale isso, porque eu achei muito bem colocado as palavras dele. Dom Estevão vai refletir. O artigo é muito interessante, pois exprime da parte de um protestante sincero o repúdio ao esfacelamento do cristianismo protestante, dividido e subdividido em centenas de igrejinhas de pouca consistência doutrinária. Dilui-se assim cada vez mais o rico patrimônio do evangelho, interpretando, reinterpretando segundo o subjetivismo dos crentes. Todavia não se percebe com precisão o que o autor entende por ser cristão. Ao que parece, seria viver honestamente a fé fora de qualquer comunidade ou organização jurídica. Seria viver um cristianismo meramente pessoal, concebido e arquitetado pelo crente individualmente. Ora, esta forma de vivência cristã também levaria à destruição do cristianismo. O subjetivismo prevaleceria e acabaria por amortecer toda a pujança na mensagem cristã. O protestantismo está visceralmente envenenado por seu princípio básico, o livre exame da Bíblia. Cada crente teria seu Espírito Santo próprio para ler a Bíblia, ora deduzindo que se devem batizar crianças, ora não. Ora depreendendo que se deve observar o domingo, ora o sábado. Por isso o protestantismo traz em si mesmo o princípio de sua desagregação. Um protestantismo que não se recolocar a palavra de Deus escrita dentro do caudal da palavra oral, que lhe é anterior e abençoa. O que falta é isso. Palavra oral que vive na igreja sacramento maior, o qual continua o mistério da encarnação com a assistência do Espírito Santo, que é o sacramento da Eucaristia. O precioso tesouro do Evangelho só pode ser guardado incólume se no cristianismo existe uma instância iluminada pelo Espírito Santo capaz de interpretar e transmitir autenticamente a palavra viva de Deus. Isso também é fé, acreditar que é o Espírito Santo que ilumina, um ser que precisa coordenar isso para que não vire essa fragmentação. Mas a gente vai chegar no ponto central. O livre exame da Bíblia cede assim um ato de fé na palavra de Deus, tal como ela vem por seus canais autênticos. Ora, tal instância existe realmente no cristianismo, é a Santa Igreja que Cristo fundou sobre Kefa, Pedro, a pedra, e seus sucessores, e que fala ao mundo assistida pelo Espírito de Deus.
O magistério de tal mãe e mestra garante a fidelidade à boa nova do Senhor Jesus. A decadência do cristianismo. A mesma revista enviou à Europa o repórter Marco Ciliano para averiguar como está a prática religiosa naquele continente. Ciliano voltou comunicando que lá as igrejas estão sendo fechadas, porque não frequentadas pela população. Algumas são postas à venda, devendo servir a fins profanos. Textualmente ele escreve: em países como a Alemanha, Rússia, França, Espanha, Inglaterra, entre outros, a fé cristã em geral e o protestantismo em particular parecem feridas de morte. Será o fim do cristianismo? É a pergunta feita por muitos especialistas que encontra eco e faz reviver profecias apocalípticas sobre a unificação europeia e o colapso da fé em Deus como indício do fim do mundo. A revista chama esse estado de coisas a decadência do cristianismo, o que sugere reflexões. Aí vem Dom Estevão nos ensinar, né, que o teólogo, a humildade de pessoa, vocês tinham que conhecer Dom Estevão, que figura humilde, que grande homem. Nenhum desses aí que estão brigando é maior que Dom Estevão, em termos de estudo, de fé, de tudo, e uma humildade, parecia o menor de todos. Antes do mais, impõe-se um esclarecimento do que seja cristianismo. Cristianismo não é apenas uma entre muitas correntes de pensamento e vivência. É, antes de tudo, um dom de Deus aos homens. É a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Ora, esta não declina nem decai. Assim entendido, o cristianismo não conhece decadência. No caso em foco, o que está decaindo é a sociedade a qual a fé cristã é pregoada. Esta sim se encontra anêmica, minada por males que o próprio repórter assinala claramente. De modo geral, motivos para isso à luz da sociologia não faltam. A pós-modernidade, com seus axiomas, seus valores, em favor da plena liberdade e da ausência de valores dogmáticos, onde tudo é permitido e nada é absoluto, anda fazendo estragos no sentimento religioso dos europeus. A prosperidade econômica, simbolizada pelo fortalecimento da União Europeia, em que pese a crise mundial do último ano e a aparição do euro, a moeda única do bloco, colaboraram para que inúmeros cidadãos do velho mundo, do continente europeu, se sentissem seguros o suficiente para desprezar o sagrado. O fenômeno da secularização pelo qual a sociedade e a Igreja Europeia têm passado é sentido na forma de esvaziamento dos tempos. Secularismo é laicização, é apagamento do transcendental. Você concentra no homem, no que é bom para o homem, e esquece o transcendente. Outra mudança ocorre no comportamento da juventude europeia. A Igreja Evangélica parece ter incorporado muito bem a liberdade que tomou conta da sociedade nos últimos anos. A virgindade, por exemplo, já não é mais tabu. Já não existem proibições de natureza moral, como quanto ao sexo antes do casamento, diz o pastor Martin. O economista português Felipe Lucas Martins avalia que a juventude até se sente cristã, mas não aceita mais a instituição igreja, a quem considera atrasada e antiquada. O lado econômico também é apontado como um entrave para a fé cristã na Alemanha. No país, cada pessoa que se identifica como membro de igrejas como a católica e a luterana é obrigado a pagar um imposto, o Kirchensteuer, acho que fala Steuer. Todo membro é descontado pelo Estado em 6% de seu salário, valor que é repassado pelo governo às igrejas por conta dos trabalhos sociais que estas prestam. Então ele vai enumerando aí alguns pontos que mostram por que esse decaimento da igreja. Então, tal estado de coisa, ele vai continuar pulando um pouco aqui, tem a ver com profecias apocalípticas sobre a unificação europeia e o fim do mundo. É sim uma vertente da história, que há de ser resgatada mediante novo esforço de evangelização pela palavra e pelo testemunho de vida. Quanto à Igreja Católica, ela tem a promessa da persistência até o fim da história. Pode sofrer as tempestades dos maus tempos, mas jamais cessará de existir. Eis o que, a propósito, disse o Santo Padre São João, agora São João Paulo II, na catequese do dia 12 de setembro de 91. A gente fecha com a palavra de São João Paulo II. Deve-se dizer que a Igreja é santa, mas a sua santidade exige um contínuo processo de conversão e de renovamento da parte de cada fiel e das comunidades. Essa conversão, ela tem que buscar as virtudes cristãs, o perdão, a humildade, a caridade, Nisto insere também o humilde pedido de perdão pelas culpas cometidas, olha aí.
E ainda, a Igreja Católica, mas sua dimensão universal, deve manifestar-se sempre cada vez mais, graças à atividade missionária, à enculturação da fé e ao esforço ecumênico guiado pelo Espírito Santo, até a completa atuação do chamamento divino à fé em Cristo. E quem chama é Deus e não nós. Não somos nós que nomeamos quem está certo e quem está errado aqui, né? O que a gente segue é uma doutrina em que a gente tem a plena convicção de que ela nos mostra a verdade. Mas só Deus julga o coração humano. É mais um motivo para a gente agir com caridade. Porque quando nós erramos, como é que Deus age conosco? Né? Deus é impiedoso? Deus é acusador? Deus é irônico? Ou Deus é acolhedor? Deus é misericordioso? Deus é amável e bondoso e compassivo com os nossos erros. A gente tem que realmente trazer isso como marca do Espírito, porque a partir do momento que a gente toma uma iniciativa de ferir sobre qualquer justificativa uma pessoa, até publicamente, como aqui no YouTube, isso aqui dá uma, né, pra mim não, meu canal é bem modesto, graças a Deus, mas assim, eu digo, os outros canais que tem mais seguidores, pra mim é um contra-testemunho absurdo, que é o motivo desse vídeo, chamar a atenção dessas pessoas. O problema do ecumenismo não é, portanto, suscitar a partir do nada uma unidade que ainda não existe, mas viver plena e fielmente sob a ação do Espírito Santo aquela unidade em que a igreja foi constituída por Cristo, que foi o início desse vídeo que a gente estava falando. Esclarece-se deste modo o verdadeiro sentido da oração pela unidade e dos esforços empreendidos para assegurar o entendimento entre os cristãos. Não se trata simplesmente de unir boas vontades para criar acordos. É preciso, sobretudo, acolher plenamente a unidade querida por Cristo e continuamente dada pelo Espírito. Não se pode chegar a ela apenas com convergências concordadas a partir de baixo. É preciso antes que cada um se abra a acolher com sinceridade o impulso que vem do alto, seguindo com docilidade a ação do Espírito que quer reunir os homens num só rebanho, sob um só pastor, Cristo Senhor. Então, esse vídeo espero que realmente seja visto pelas pessoas que precisam buscar a paz, né, com pessoas que pensam diferente, né, que tentam provar que o seu amor a Deus, né, até entendo isso como uma prova assim, nossa, eu amo tanto a igreja que eu quero que as pessoas vejam a verdade que eu vejo. Nossa, eu também quero que as pessoas vejam a verdade que eu vejo. Mas para isso é preciso paciência, humildade, colocar Deus em oração todos os dias, né? Se a gente é obrigado a rezar pelos inimigos, quanto mais aos cristãos de denominação diferente. Fica aí a minha exortação a vocês, cristãos, univos. Um abraço.